Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 12. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão, por causa de Cristo. Amém? Eu gostaria de começar essa palavra de hoje trazendo esse tema que é um crescimento no amor de Deus. E Paulo demonstra uma sensibilidade e percepção muito grande que são consequências desse crescimento no amor de Deus. Então, neste momento em que Paulo diz que está na prisão, e este motivo tem sido aí motivo de proclamar o Evangelho, demonstra para nós um amadurecimento muito grande nessa percepção e sensibilidade que Paulo tinha acerca do crescimento no amor de Deus. Porque uma situação que aparentava ser adversa, uma situação que tinha tudo para soar no coração de Paulo como uma situação negativa, faz com que ele veja a possibilidade de proclamar o Evangelho de Deus, de proclamar o reino de Deus. Demonstra Paulo analisando a situação em que ele vivia e buscando ali indícios de como proclamar a palavra de Deus. E aí nesse pequeno trecho que nós lemos, ele declara que os guardas, recebiam ali a palavra do Senhor, o reino de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, tomado por essa maturidade, esse crescimento no amor de Deus, escreve uma linda carta à igreja que está em Filipe, aos filipenses. Uma carta pequena de 4 capítulos, mas que tem uma beleza muito grande. Então eu quero partir deste ponto, deste tema, que é o crescimento no amor de Deus, que resulta nessa percepção e sensibilidade acerca daquilo que nós vivemos, relacionando com o reino dos céus, com a proclamação do Evangelho. E Paulo escreve um pouco acerca disso aos filipenses. E aí eu quero te convidar a passar um pouquinho pela escrita de Paulo aos filipenses. Vocês topam ir comigo lá na carta de Paulo? Amém? Nós lemos já um trechinho. Para iniciar no versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu queria iniciar com vocês com uma identidade, com algo que foi impresso sobre a vida da igreja que estava em Filipos. Paulo faz uma declaração no reino dos céus e libera sobre a igreja que estava em Filipe: vocês são santos. Paulo libera essa proclamação, essa identidade, ele imprime isso sobre a vida deles, não por ter ouvido falar ou por saber que a igreja em Filipos tinha um bom desempenho, que os cultos estavam cheios, que eles tinham grandes campanhas, que eles realizavam grandes eventos, mas Paulo está liberando algo extremamente poderoso sobre a igreja em Filipos. Ele está declarando a santidade do Senhor sobre a vida daqueles que proclamavam o Evangelho naquela cidade, e essa santidade, ela vai crescendo dia após dia nas nossas vidas, como também assim Paulo esperava que ela estivesse crescendo sobre a vida daqueles que estavam em Filipe. Então a santidade não está relacionada com aquilo que nós fazemos, a santidade está em nós recebermos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a obra de salvação que Ele realizou por nós na cruz do Calvário, e assim nós somos separados por Deus do pecado, nós somos separados
por Deus das nossas vontades, nós somos separados por Deus das maldições que perseguem gerações, nós somos separados por Deus da maldade que impregna o mundo a qual nós vivemos. Então a santidade declarada por Paulo é a graça de Deus se manifestando sobre a vida daqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Se hoje nós vamos falar de crescimento no amor de Deus, que nos leva a desenvolver uma percepção e sensibilidade, nós precisamos começar reconhecendo a identidade que o céu imprimiu nas nossas vidas. Dos céus, Deus imprimiu uma nova identidade para mim, Deus imprimiu uma nova identidade para você, e ao ponto que nós reconhecemos essa identidade impressa nas nossas vidas, declarada, profetizada, liberada sobre as nossas vidas, nós vamos buscando essa santidade, nós vamos buscando essa separação do pecado, nós vamos buscando a quebra de maldições, nós vamos buscando distanciamento de tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Então a santidade não diz nada a respeito daquilo que nós fazemos. A santidade está extremamente ligada com a graça de Deus se manifestando sobre as nossas vidas, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá no caminho de Damasco, eu acredito que todos vocês conhecem, um dia essa graça também se manifestou sobre Paulo, e tempos depois, já muito maduro na vida com Deus, ele está declarando isso sobre a igreja de Filipos. E nesta noite, tempos depois, o Espírito Santo de Deus está declarando santidade sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus está declarando santidade sobre a sua família. E se o Espírito Santo de Deus faz questão de nos lembrar nesta noite que a santidade de Deus está sobre nossas vidas e nossas famílias, existem áreas das nossas vidas que nós podemos e devemos, e Deus quer que nós estejamos buscando esse amadurecimento, essa santidade que vem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que forma potente, forte que Paulo tem de começar uma conversa com a igreja em Filipos. E aí no versículo 3 ele segue dizendo assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Oh, aleluias! O coração de Paulo estava cheio de alegria ao escrever essa carta. O Espírito Santo de Deus trouxe um afeto tão grande de Paulo para com a igreja de Filipos, não apenas como resultado de uma igreja em que Paulo abriu e continuava proclamando o Evangelho, mas aqui existia uma conexão, aqui existia um relacionamento, porque eu estou dizendo hoje sobre o crescimento no amor de Deus, e a palavra de Deus vai nos dizer que um dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como? A ti mesmo. Então Paulo tinha um amor imensurável por Deus, Paulo tinha uma nova vida, Paulo tinha um novo propósito, Paulo tinha uma nova jornada, a partir daquele encontro na estrada de Damasco. Mas também Paulo aprendeu que ele precisava amar ao próximo, que ele precisava ter esse afeto que está em Cristo pelo próximo. Paulo tinha um amor muito grande pela igreja que estava em Filipos, não apenas porque eles proclamavam ao Evangelho, seguiam em frente uma missão que Paulo iniciou, mas também porque eles ofertaram no ministério de Paulo. E naqueles dias difíceis, Paulo continuava ainda a lembrar-se dos seus irmãos que estavam em Filipe. E aqui eu queria fazer uma observação com vocês. Deus tem dado recursos para muitas pessoas presentes aqui hoje. Deus tem dado tempo e disponibilidade para muitas pessoas presentes aqui hoje. Deus tem dado habilidades, talentos, dons para muitas pessoas aqui presentes hoje. E tudo isso está conectado ao reino dos céus. Quando você emprega os seus recursos como a igreja de Filipe empregou, quando você emprega os seus talentos que Deus manifesta na sua vida como a igreja de Filipos fez, quando você disponibiliza o seu tempo, a sua disposição em prol ao reino dos céus, algo vai se conectando ao reino dos céus. Nós vamos nos conectando e vai gerando em nós essa força, essa fortaleza. O Espírito Santo vai nos direcionando para cumprir os propósitos que Deus tem estabelecido. Então olha que sentimento maravilhoso que Paulo possuía. Ele tinha uma gratidão
e um amor muito grande, porque eles seguiam com a missão que ele começou naquela cidade. Mas ao mesmo tempo ele dizia: também sou grato pela contribuição que vocês fizeram no meu ministério. Mesmo eu não estando mais na cidade, mesmo eu não estando mais perto de vocês, mesmo eu não estando mais presente com vocês, Paulo carregava consigo essa gratidão. E eu acredito que o Espírito Santo também carrega essa gratidão para contigo. O Espírito Santo também carrega a mesma alegria com você, com sua família, pela disposição e tudo aquilo que você tem feito em prol ao reino dos céus, a proclamação do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Aí seguimos, aqui no 7, no 6. E aqui um ponto bem interessante da palavra de Deus, um versículo bem conhecido. Aqui no versículo 6 diz assim, ó: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é um versículo muito conhecido, mas nós não podemos cometer o erro de usá-lo para as nossas verdades, usá-lo conforme as nossas vontades. Olha o contexto: Paulo com coração alegre, orando pela igreja de Filipos. Paulo extremamente conectado, eles estavam ali proclamando o reino, o Evangelho. E Paulo diz assim: em meio aos desafios que vocês enfrentam na proclamação do Evangelho, sigam em frente, porque aquele que começou vai cumprir. Então, em que contexto Paulo está trazendo esse versículo? No contexto do reino dos céus, da proclamação do Evangelho. E o Senhor diz para nós aqui nesta noite: se Deus tem um chamado para a sua vida, se o Espírito Santo de Deus nos últimos tempos tem falado contigo acerca de um chamado, se o Espírito Santo de Deus tem falado contigo acerca de um propósito, se o Espírito Santo de Deus tem manifestado a sua presença e dito para você em palavras audíveis, tem colocado sentimentos no seu coração, pensamentos na sua mente, fatos têm acontecido no seu dia a dia, ao longo dos desafios, conquistas, sonhos, planos, tudo aquilo que você tem vivido, você tem sentido a presença de Deus, você tem sentido que são propósitos de Deus, você tem sentido que é um chamado de Deus. O Senhor te diz aqui nesta noite: Ele começou esta obra na sua vida, Ele começou esta obra a partir da sua vida, e é Ele que vai dar prosseguimento, é Ele que vai concluir essa obra até o dia que o Senhor Jesus Cristo retornar. Então eu creio que as bênçãos de Deus são sobre você, sobre sua família, mas este versículo diz sobre o reino dos céus, a proclamação do Evangelho, e o Senhor te diz: todos vocês são importantes na proclamação do Evangelho, todos ocupam uma parte do corpo de Cristo, e todos precisam ter a certeza que está aqui impressa nesse versículo: o Senhor quem começou, e é o Senhor quem vai concluir, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se deixe abalar no chamado que Deus tem para a sua vida, não se deixe influenciar naquilo que Deus tem estabelecido na sua vida. Você é corpo do Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você ocupa um espaço importante, você faz parte de um processo que Deus estabeleceu, e Ele está contigo para cumprir até o final aquilo que Ele tem te chamado. Oh, aleluias! Imagina a igreja em Filipos ouvindo isso de Paulo, porque uma carta é interessante, nós só vemos um lado, que é o de Paulo, né? Aí você tem que estudar bastante, tem que fazer igual o pastor Cauê, né? Ir lá vasculhar para entender o outro lado, né? Mas eu acredito que a igreja ficou muito feliz em saber que eles proclamavam o Evangelho, seguiam ali no percurso deles, e o Senhor estava validando: sigam em frente, porque eu estou com vocês. Amém? E aí no 7, a palavra de Deus vai dizer assim, Paulo ainda dizendo, né? É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, que defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Gente, quando eu li esse versículo, eu me lembrei muito da trajetória aqui da Igreja Nova Vida. São quase 30 anos. Quantas pessoas nós já não desenvolvemos esse amor, esse carinho, essa amizade, essa parceria na proclamação do Evangelho?
Então olha que lindo o que Paulo escreve à igreja em Filipos. Com afeição em Cristo, Deus sabe da saudade que tenho e do quanto gostaria de estar aí partilhando momentos com vocês, mas unidos, como o pastor Cauê disse aqui hoje, no reino espiritual que está aqui paralelo a nós. Eles estavam unidos, eles estavam presentes, eles estavam caminhando na mesma direção, no mesmo propósito, mas distanciados fisicamente. E o quanto é lindo a trajetória da igreja do Senhor, e esse amor, esse carinho, essa afeição em Cristo que a igreja vai desenvolvendo. Porque o nosso amor é para com Deus para cima, mas Deus diz, nós temos que ter um amor também na horizontal, por aqueles que estão próximo da gente, por aqueles que convivem com a gente, por aqueles que estão aqui próximo de nós. Por isso que Deus deixa esse mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Paulo amava. Se você continuar lendo, ele vai dizer, se tiver que morrer, estão me premiando, mas por enquanto, talvez seja mais necessário continuar junto com vocês. Talvez eu seja útil ainda estando aqui junto com vocês. Então Paulo também nos ensina, através do direcionamento do Espírito Santo, que nós temos que amar ao próximo, ter esse afeto em Cristo pelas pessoas que também estão aqui conosco. E aí ele escreve esse versículo lindo. Vamos continuar? Glória a Deus. E aí Paulo começa lá no versículo 3 dizendo, agradeço a Deus e oro por vocês. O que será que tem nessas orações de Paulo pela igreja de Filipos? Ou nesta oração, né? É justamente o nosso tema de hoje, que é esse crescimento do amor. Paulo poderia orar por inúmeras coisas. Talvez ele soubesse de desafios que a igreja enfrenta. A Nova Poá é repleta por igrejas, graças a Deus. Eu acredito que cada comunidade, cada igreja, cada aprisco do Senhor, que formam um conjunto único, mas estão aqui organizados, né? Cada um no seu lugar, possui os seus desafios. Então era possível Paulo escrever falando de desafios, de dificuldades, levando informações à igreja de Filipos, ajudando eles a alguma medida. Mas pastora Márcia, ele orava pela igreja de Filipos, pedindo a Deus que eles crescessem no amor de Deus. E aí é sobre isso que eu queria trazer aqui para a igreja hoje. O que representa esse crescimento no amor de Deus que Paulo profetizou sobre a igreja de Filipos, e que nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus também, através da sua palavra, profetiza esse crescimento no amor de Deus sobre a sua vida. E você que está presente aqui hoje, que faz parte do corpo de Cristo, você é um mensageiro desse crescimento do amor de Deus, você é um propagador, você é uma propagadora desse amor de Deus para as vidas às quais o Senhor direcionar no convívio, no contato, para que estejam junto com você. Então vamos verificar aqui como que Paulo orava pela igreja de Filipos, no versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Inicialmente, nós podemos ler um crescimento no conhecimento e relacionar com informação, com estudar a palavra, com assistir, com participar de congressos, concursos. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo sobre relacionamento, Paulo estava dizendo sobre intimidade, Paulo estava dizendo sobre proximidade com Deus. Então o que Paulo mais orava pela igreja de Filipos é para que eles pudessem relacionar-se com Deus, é para que eles pudessem ter intimidade com Deus, é para que eles pudessem viver experiências reais com Deus. Então olha que interessante, o fato de você crescer no conhecimento e no amor de Deus te leva a desenvolver uma percepção.
E é justamente aqui que eu queria ir fechando com vocês. Se nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, nós vamos crescendo, desenvolvendo, interagindo, tendo experiências, e o resultado disso nos faz desenvolver percepção e sensibilidade, que é o ponto a qual eu comecei a ministração de hoje, porque Paulo já possuía, em um nível muito avançado, essa percepção e sensibilidade, porque o homem estava preso e encontrava motivos, circunstâncias para proclamar o reino de Deus, o Evangelho. Então Paulo declarava e profetizava isso sobre a igreja de Filipos. E aí eu quero encerrar dizendo sobre essa percepção e sensibilidade, porque nós começamos dizendo que a santidade é um processo ao qual nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós somos separados de tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas isso passa por desenvolver essa sensibilidade, porque à medida que você começa a viver a verdade, você vai reconhecer a mentira. À medida que você começa a ter experiências com o reino de Deus, as experiências com o Espírito Santo de Deus, experiências na palavra de Deus, você vai ter discernimento e sensibilidade para identificar na sua vida, para identificar na sua família, para identificar nos locais aos quais você frequenta aquilo que não provém de Deus. Você vai desenvolvendo percepção e sensibilidade para tomar decisões assertivas sobre a sua vida, e dessa maneira, crescendo no conhecimento e no amor de Deus, desenvolvendo em percepção e sensibilidade, nós vamos nos aproximando dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Assim foi na vida de Paulo, assim Paulo declarou sobre a igreja de Filipos, e até os dias de hoje, o Espírito Santo de Deus usa a sua palavra para dizer para nós precisamos ter essa percepção, nós precisamos ter essa sensibilidade, para que qualquer vento não nos influencie, para que qualquer palavra não nos influencie, para que ambientes não nos influenciem, mas pelo contrário, independente do lugar aonde que nós estejamos, assim como Paulo fez, estava na prisão, independente da situação a qual nós vivemos, nós temos a maturidade, a capacidade, a percepção e sensibilidade para poder avaliar, analisar aquilo que nós vivemos e tomar as decisões que nos projetam para aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, nessa noite de intercessão, eu quero te convidar a colocar-se de pé. E o último ponto que eu guardei aqui para o final, o Espírito Santo reservou para nós no final. Existe algo desse ensinamento que Paulo e a palavra de Deus nos traz, que é muito potente. Paulo não abria mão da oração. No versículo 3 ele diz: eu oro por vocês. E no versículo 9 ele diz o que ele estava orando pela igreja. A oração era uma ferramenta muito poderosa que Paulo possuía. A oração continua sendo uma ferramenta poderosa que o Espírito Santo de Deus manifesta sobre a igreja. Deus já está pronto para manifestar aquilo que Ele estabeleceu. Deus já está pronto para cumprir os propósitos que Ele desenhou, que Ele projetou, que Ele estabeleceu. Deus está pronto para derramar as bênçãos do céu sobre a sua vida. Deus já está pronto para liberar aquilo que Ele tem reservado do alto céus para a sua vida, para a sua família, para aquilo que você tem vivido. Mas a oração é capaz de realizar algo incrível, porque senão nós não precisaríamos orar. Deus faria tudo por conta dele. A oração alinha o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós oramos dentro de propósitos de Deus, eles se alinham com o reino dos céus, e essa bênção é manifesta sobre as nossas vidas. Toda oração que alinha propósitos de Deus resulta em manifestação do poder de Deus, resulta em manifestação de bênçãos de Deus, resulta em cura manifesta por Deus. Se estiver alinhado aos propósitos de Deus, quando nós oramos, esses propósitos se alinham no reino dos céus, e o manifestar de Deus, Ele desce sobre as nossas vidas. Então hoje é noite de você pegar o propósito que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Você pode ter entrado aqui pensando: poxa,
eu estou precisando de recursos financeiros, eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de melhor relacionamento na minha família, eu estou precisando de uma série de coisas. Todas essas coisas que você tem pensado e sentido são importantes, mas o Espírito Santo de Deus diz através da sua palavra: conecte propósitos do céu à sua vida, ore por propósitos de Deus, ore pela proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ore pelo nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, família, todas as demais coisas. O Senhor vai conectando, o Senhor vai derramando, o Senhor vai ligando. Então nós precisamos nessa noite conectar propósitos de Deus à nossa oração. Nós precisamos apresentar ao Senhor esses propósitos do reino, para que o mover de Deus se manifeste, para que a presença de Deus se manifeste, porque nesta noite o Senhor está pronto para derramar sobre a sua vida, e Ele espera que a minha intercessão e a sua intercessão conecte os propósitos dos céus à igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Chamar os pastores aqui à frente. Glória a Jesus. Coloca essa expectativa no seu coração. Deus é o Deus que pode mover os céus em favor da minha e da sua vida, e do alto da cabeça à planta dos pés restaurar todas as coisas. O Senhor pode colocar algo novo no meu e no seu coração hoje. O Senhor pode renovar as nossas expectativas, o nosso ânimo, no nosso vigor, a vida dele no meu e no seu coração. O Senhor é aquele que tem poder para nos renovar todos os dias, como foi declarado aqui nessa palavra. Aquele que começou essa boa obra, aquele que já declarou esse amor grandioso, vencendo todas as coisas na cruz, é aquele que tem poder para mudar o meu e o seu coração. Eu quero que você venha aqui na frente nessa noite, com a expectativa de que Deus, por meio da oração e do clamor, como Paulo fez, vai mudar o sentido daquilo que está acontecendo em você, e Deus vai colocar um novo ânimo, Deus vai colocar um novo amor, Deus vai renovar as forças, o vigor, Deus vai fazer coisas novas, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida, declare isso nessa noite, em nome de Jesus.